Olá a todos, meu nome é Beatriz e, juntamente com a professora Helenice, nós desenvolvemos este trabalho intitulado Técnicas de Otimização para Auxiliar no Planejamento Ótimo da Radioterapia. Eu vou falar sobre a motivação para este trabalho, os métodos matemáticos aplicados à radioterapia, os experimentos computacionais que foram desenvolvidos e, por fim, a conclusão. Então, o câncer é uma doença caracterizada pelo crescimento desordenado de células anormais. Esse conjunto de células, elas são chamadas de tumores ou neoplasias. E é uma doença que possui um alto índice de mortalidade. E de acordo com o INCA, no Brasil, em 2019, foram 121.686 óbitos de homens e 110.344 óbitos de mulheres. A estimativa referente a todos os tipos de câncer. A estimativa para 2020 a 2022 é de 625 mil novos casos anuais. E as formas de tratamento são a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. Dependendo das características da neoplasia, é feito uma ou uma combinação dos tratamentos. A radioterapia ela utiliza a radiação ionizante para destruir as células cancerígenas, e o planejamento de um tratamento radioterápico ele deve ser preciso, porque o excesso de dose ele pode ocasionar complicações e a escassez de dose no tumor não vai eliminar ele. E para auxiliar no planejamento ótimo da radioterapia, os modelos matemáticos de otimização eles são desenvolvidos com o objetivo de se obter a melhor distribuição de dose possível. E com o modelo matemático adequado, o tratamento ele é feito de maneira mais rápida, mais segura e eficiente. E por isso, este trabalho ele tem como objetivo propor um modelo matemático de otimização adequado para aplicar toda a dose prescrita no tumor e minimizar a dose depositada nos tecidos críticos e saudáveis. Para a formulação de um modelo de otimização, nós temos alguns passos a seguir. Primeiro, a gente precisa definir o problema real a ser resolvido e coletar os dados que são necessários. Depois, a gente precisa identificar as variáveis do problema, a função objetivo e as restrições do problema. Em seguida, é feita a formulação matemática da função objetivo e das restrições, ou seja, a gente precisa transformar o objetivo e as restrições em expressões matemáticas em função das variáveis. Depois é desenvolvido um procedimento computacional para buscar soluções para o modelo, e depois é feita a validação do modelo, que são os testes computacionais, e por fim o modelo pode ser aplicado para auxiliar na resolução de problemas reais. Para um problema de otimização de um tratamento radioterápico, primeiro a gente precisa mapear na imagem de tomografia computadorizada os tecidos tumorais, os críticos e os saudáveis, como a gente pode ver na figura 1. O tumor ele se encontra na próstata, os tecidos críticos são as cabeças de fêmur, a bexiga e o reto, e o tecido saudável é o corpo do paciente, né? E depois a gente, com essas estruturas já delimitadas, essa imagem ela é dividida em pixels, como a gente pode ver na figura 2. A dose a ser depositada em cada pixel vai ser calculada individualmente e são considerados K ângulos para a emissão dos feixes, em que cada ângulo possui eta subfeixes. O X aí ele é a dose ao longo do iésimo subfeixe do aésimo ângulo. A dose depositada no pixel P pelo subfeixe I com ângulo A, ele é dado pela equação 1, em que o CTN ele é o grau de enegrecimento da imagem do pixel P, e é quem vai garantir que a diferença biológica entre os tecidos vai influenciar na absorção de dose. O AXP é a área geométrica do pixel P, que recebe a dose XAI. DPAI é a distância entre a fonte e o pixel P. Essa fonte ela vai estar posicionada no ângulo A, emitindo o subfeixe I com a dose XAI. E essa distância ela vai interferir na dose depositada porque o feixe de radiação ele interfere com o meio e esse meio pode atenuar esse feixe. Essa atenuação ela é representada pela função exponencial da equação 1, onde o μ é o coeficiente de atenuação linear, que vai depender das características biológicas dos tecidos e das características físicas do feixe, principalmente da energia desse feixe. Por exemplo, para os aceleradores lineares, com energia entre 8 e 15 MeV, o μ é de aproximadamente 0,02, muito próximo de zero. Então, é possível construir a matriz de deposição de dose, que é indicada aí por A, com os elementos da equação anterior, e como a gente pode observar na figura 3, as linhas da matriz elas são indexadas por P, representando os pixels, né? E as colunas por AI, em que o A ele representa os feixes e o I os subfeixes. Então, sendo X o vetor de dose, em que os elementos são dados por XAI, a dose total de radiação no pixel P ela é dada pelo pésimo elemento do vetor resultante da multiplicação da matriz A pelo vetor X. O tecido tumoral, ele possui limitantes de dosagem máximo e mínimo, que eles precisam ser respeitados, porque só dentro desses limites é que o tumor vai receber a dose necessária para ser eliminado. E uma dosagem menor que a mínima não é suficiente para esse tecido
que ele seja eliminado, e uma dosagem maior, que é a máxima, ela oferece o efeito de eliminar o tumor, mas os tecidos críticos e os saudáveis ao redor, eles vão ser atingidos de uma forma indesejada. Os tecidos saudáveis e os críticos também possuem limitante máximo, que também deve ser respeitados, porque se eles forem ultrapassados, vai prejudicar o paciente, causando danos irreversíveis às células. Esses limitantes, eles devem ser considerados no modelo matemático. Então, vamos ao modelo proposto nesse trabalho. Primeiro, vamos definir os índices que foram utilizados. Lambda é o limitante superior sobre o maior dos desvios indesejáveis, P é referente aos pixels, I é referente aos subfeixes, M é o número total de pixels, K é o número total de ângulos adotados para emissão de dose, eta é o número de subfeixes em cada ângulo, eta K é o número total de subfeixes, xi é a variável de decisão que determina a quantidade de dose emitida por cada subfeixe I. T é o conjunto de índices referente aos pixels de tecido tumoral, C é dos tecidos críticos e S dos tecidos saudáveis. AT, AC e AS são as matrizes de deposição de dose de cada tecido, então tecido tumoral, crítico e saudável. O DT-min, o DT-max, o DC-max e o DS-max são os limitantes de dose nos tecidos. O NT-min, o NT-max, o NC e o NS, eles são as variáveis de desvio inferior de dose desses tecidos. PT-min, PT-max, PC e PS são as variáveis de desvio superior de dose nesses tecidos também. Aqui a gente tem o nosso modelo, que o objetivo é minimizar o lambda, sujeito a essas restrições. Então, primeiro eu vou falar das restrições. As restrições 4, 5, 6 e 7, elas são restrições que a somatória de todos os subfeixes da matriz da deposição de dose no tecido, mais o desvio de dose inferior, menos o desvio de dose superior, ele vai ser igual ao limitante de dose desse tecido. Então, a restrição 4 é referente ao limitante de dose mínima do tecido tumoral. A restrição 5 ela é do limitante de dose máximo do tecido tumoral. A restrição 6 ela é referente ao limitante máximo do tecido crítico. E a restrição 7 é referente ao limitante de dose máxima do tecido saudável. Já as restrições de 8 a 13, elas são restrições que os desvios de dose superior e inferior, elas devem ser igual ou menor que lambda. E as restrições 14 e 15, elas são restrições que obrigam nossos desvios a serem positivos e que a dose a ser emitida por cada subfeixe também seja igual ou maior que zero. Como foram permitidos esses desvios para os limitantes de dose, né? O objetivo é que eles sejam os menores possíveis, que então a gente precisa minimizar esses limitantes de forma equilibrada. Então, a maneira é adicionar esse limitante superior, que é o lambda, e ele vai permitir que o planejamento não apresente pontos quentes. Então, para os experimentos computacionais, foi utilizado o software Octave, a função de otimização GLPK. O computador que foi utilizado, ele possui um processador i5 com memória RAM instalada de 4 GB, um sistema operacional de 64 bits. Para a implementação do modelo, foram utilizadas duas instâncias. A primeira instância é hipotética, ela simula uma imagem de tomografia com a presença de tecidos tumorais críticos e saudáveis. E a segunda instância, ela simula uma imagem real de TC de um tumor de próstata. Então, aqui a gente tem a instância 1, que a imagem, ela é representada na figura 4, representa os tecidos tumorais, críticos e saudáveis. Então, em vermelho a gente tem os tecidos críticos, em laranja temos os tecidos saudáveis, em amarelo temos o tecido tumoral. Após o delineamento dos tecidos, a imagem é dividida em pixels, como é mostrado nessa figura 5. Nesse caso, a gente dividiu a imagem em 100 pixels. Em seguida, os feixes e os subfeixes são posicionados. Também nesse caso, a gente utilizou 4 feixes de radiação, cada feixe com 5 subfeixes, totalizando 20 subfeixes. Para essa instância, os dados que foram utilizados são esses, em que o grau de enegrecimento do tecido tumoral ele foi definido como 0,8, do tecido crítico como 0,4 e do tecido saudável como 0,5. MIA foi definido como 0 e os limitantes de dose para o tecido tumoral, o limitante máximo é de 90 e o mínimo de 80, do tecido crítico é 45 e do tecido saudável é 55 grays. Então, vamos aos resultados da implementação dessa primeira instância. Nessa primeira tabela, ela é apresentada a quantidade de dose que cada subfeixe vai emitir. Como a gente pode observar, só os subfeixes 4 e 5 do ângulo 1 que vão emitir radiação. O restante dos subfeixes, eles não vão emitir dose alguma. Nessa segunda tabela, a gente tem a dose que vai ser absorvida por cada pixel. Então, os pixels que não estão apresentados na tabela é porque eles não vão absorver dose. E os pixels, então, os mais escuros, eles são os pixels de tecido tumoral.
que deve estar com a dose entre 80 e 90 grays. Então, como a gente pode ver, todos estão dentro dos limites. Os pixels em tons médios, eles são os pixels de tecidos críticos que não devem ultrapassar 45 grays, né? E esses não ultrapassaram o limite também. Os pixels em tons mais claros, eles são os pixels de tecidos saudáveis, que não devem ultrapassar 55 grays, e também não ultrapassou o limite de dose. Aqui, para uma melhor visualização dessas doses absorvidas por cada pixel, a gente tem essa imagem a figura 7, a figura 8. Os pixels do canto inferior esquerdo, que eles estão em vermelho, são os pixels do tumor, que estão recebendo aproximadamente 85 grays. E os pixels do canto inferior direito são os pixels do tecido do crítico, que estão recebendo aproximadamente 42 grays. Os pixels da parte superior, eles são todos do tecido saudável, que não receberam dose. E os tecidos saudáveis que receberam um pouquinho de dose é porque eles estão próximos do tumor e do tecido crítico. Na figura 8, a gente tem a curva de isodose, que também está apresentada na figura 7, mas a gente isolou ela aí para ter uma melhor ideia. Nessa instância 2, a imagem utilizada está representando um tumor de próstata. Então, em vermelho a gente tem o tumor, em verde e azul a gente tem as cabeças de fêmur, em amarelo tá a bexiga, em rosa o reto. Ela foi dividida em 400 pixels, e o feixe e o subfeixe também foram posicionados igual na instância 1, né? 4 ângulos e 5 subfeixes cada, no total 20 subfeixes. Para essa instância, a gente utilizou o grau de enegrecimento do tecido tumoral como 0,7, do corpo do paciente, que são os tecidos saudáveis, de 0,4, e dos tecidos críticos de 0,9 para as cabeças de fêmur, 0,2 para a bexiga e o reto. Mi foi definido como 0 também, e os limitantes de dose para o tecido tumoral, o limitante máximo é de 95 e o limitante mínimo é 85, dos tecidos críticos é 35 grays e dos tecidos saudáveis de 45 grays. Agora a gente vai aos resultados dessa segunda implementação, dessa segunda instância. Nessa primeira tabela é apresentada a quantidade de dose, novamente, que cada subfeixe vai emitir, e como podemos observar, apenas os subfeixes 3 do ângulo 1 e 2 que vão emitir radiação. O restante não vai emitir dose nenhuma. Não vão emitir radiação nenhuma. Nessa segunda tabela, nós temos a dose que vai ser absorvida por cada pixel. Então, os pixels que não estão representados porque eles não vão receber dose nenhuma. E os pixels em tons mais escuros, eles são os pixels de tecido tumoral, que deve estar entre 85 e 95 grays. Então, como a gente pode ver, estão todos dentro dos limites. Os pixels em tons médios, eles são os pixels de tecidos críticos, que não devem ultrapassar 35 grays. Então, todos estão ali dentro desse limite, e os pixels em tons mais claros, eles são os pixels de tecido saudável, que não deve passar 45 grays, e também eles não ultrapassaram esses limites. Aqui, a gente também fez essas imagens para uma melhor visualização das doses absorvidas por cada pixel, né? E na imagem, os pixels do meio, eles são os pixels do tumor, que estão recebendo aproximadamente 89 grays, dessa figura 12. E na figura 13, que tem apenas a curva de isodose, dá para a gente ter uma melhor visualização da distribuição de dose num todo. Então, como a gente pode observar, com essas figuras e com as tabelas mostradas anteriormente, nenhum pixel recebeu dose acima do limite imposto. Então, para concluir, neste trabalho foi proposto o uso de técnicas matemáticas e computacionais para auxiliar no planejamento ótimo da radioterapia. Foi proposto um modelo visando determinar a melhor distribuição de dose possível, em que o tumor receba a dose prescrita e os tecidos saudáveis adjacentes sejam poupados de sobredose. E, por fim, os resultados apresentaram indicativos de que o modelo tem grande potencial para auxiliar em planejamentos ótimos da radioterapia, com o diferencial de redução de pontos quentes. Aqui a gente tem as principais referências que foram utilizadas neste trabalho. E muito obrigada pela atenção de todos. Bom, a próxima palestra desse primeiro período de congresso vai ser ministrada pelo físico Valmoli Gerber Júnior, diretor executivo da Brasil Rad. Ele possui graduação em Física pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é sócio-gerente da Rádio Control Tecnologias para o Futuro, atuando como CEO em desenvolvimento de sistemas inovadores. Também é sócio-gerente da empresa Brasil Rad, consultoria em radioproteção e física médica, atuando como físico em radiodiagnóstico, diretor da Vertical Saúde da ACAT e investidor anjo. Bem-vindo, Valmoli.
Boa tarde a todos, bom dia, né? Me desculpem a todos. É um prazer estar participando do evento de vocês, tá? Tanto como speaker quanto patrocinador, e sempre que possível e que tivermos condições, contem conosco. Eu acho que eventos como os de vocês, eventos como esse, são transformadores. Eu conheci a física médica numa palestra de uma professora dentro do curso de física, nem imaginava que existia essa área, eu fazia bacharelado. Foi a partir daquele momento ali que eu comecei a prestar atenção e direcionar minhas atividades para física médica, dentro do curso de bacharelado, distante de centros formadores de física médica. Hoje sou um grande responsável pela inserção de diversos físicos no mercado, físicos que começaram suas carreiras aqui conosco. Hoje nós já passamos por mais de 40 contratações de físicos, né, desde o início da empresa. Muitos deles bem posicionados hoje dentro de grandes multinacionais ou a EBSER. Nós temos inúmeros físicos hoje que são físicos da EBSER, né, que a gente sabe que é um processo bem interessante, que filtra profissionais no mercado, né, para assumirem essas posições. Então a gente fica muito orgulhoso disso, né, de contribuir para a sociedade, ajudando a qualificar e formar bons físicos para o mercado de trabalho. Paralelo à minha atividade de física aqui dentro da Brasil Rad, eu desenvolvo muitas atividades relacionadas ao desenvolvimento de tecnologia, à inserção, criação de novos produtos ou serviços no mercado. Hoje atuo desde de negócios que envolvem teste genético até computação quântica, e eu vou falar um pouquinho disso tudo aqui para vocês, tá? A minha aula hoje aqui, ela tem o título, né, que faz né, fala sobre a física e inovação, o protagonismo para o desenvolvimento tecnológico, tá? Eu vou, obviamente, levar para a nossa área de interesse, que é a área de física médica, né? Mas o físico, ele ele serve para tudo, ele é um coringa, né? Ele pode atuar desde a economia até desenvolvimento de objetos que vão para o espaço, né? Então, ele é multidisciplinar, ele consegue se posicionar desde que seja competente em qualquer área da sociedade, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela de apresentação para seguir a linha de raciocínio. Depois tem um vídeo que vocês vão colocar para mim aí, o pessoal do apoio, né? Mas eu aviso o momento pertinente, tá? Eu vou ter que compartilhar a tela inteira porque eu uso Prezi, tá? Vamos lá, eu acredito que agora vocês estão vendo a minha apresentação, tá? Bom, pessoal, eu vou falar um pouco aqui sobre, né, dentro desse protagonismo para a inovação, um pouco do futuro da radiologia, tá? A radiologia que eu vou considerar ionizantes, não ionizantes e outras modalidades também de diagnóstico ou terapia. A física sempre exerceu um papel, uma função disruptiva dentro da radiologia, né? Se não fosse a física, se não fossem os físicos, o que seria da radiologia ou do diagnóstico por imagem hoje? Basicamente cego, tá? E o físico, por natureza, ele é um inovador, né? A maioria dos físicos que exercem até mesmo a carreira acadêmica, que é a grande maioria, infelizmente, né, eu sou um grande defensor que o físico tem que se posicionar no mercado, e isso é culpa do físico, não é culpa do engenheiro, do médico, do qualquer outro profissional, é do físico. Se ele não começar a traçar objetivos na indústria, na ciência como aplicação prática, ninguém vai fazer esse papel por ele. Tá? Então, obviamente, a formação de física também é responsável por isso. Acho que falta um pouco de empreendedorismo. Eu não fui, quando eu fiz física, eu fiz bacharelado, era basicamente ciência por ciência. Eu não era estimulado a ser empreendedor. Né? Quando eu falava que eu ia ser um empreendedor, muitos dos professores não achavam aquilo muito interessante. Alguns acharam e até hoje são meus amigos, estão comigo, me trazem alunos para cá, alunos competentes, alunos que acabam perpetuando dentro da empresa. Mas eu sempre tive esse DNA empreendedor, né, dentro de mim, isso vem da minha família. E eu acho que se a gente estimular o físico como estudante, é responsabilidade do professor aonde esse profissional vai parar depois que sair da universidade. Eu acho que o professor ele tem que se
responsabilizar ou ele tem que colaborar com isso? Aonde esse físico vai parar? Ele vai todo mundo buscar a bolsa de mestrado, entendeu? Vai todo mundo depois buscar a bolsa de doutorado? Não contra a pós-graduação, ela é fundamental, é necessária também, mas eu acho que a gente precisa criar outros caminhos para o físico, tá? A gente precisa ajudá-los a que eles se posicionem no mercado. Competência para isso sobra, tá? Competência para isso sobra. Então, dentro dessa minha digressão aqui, né, voltando lá no passado e tentando chegar na tecnologia atual, vou falar um pouco sobre essa transformação que a ciência, né, que ela vem acontecendo e ela vem fazendo entregas com isso dentro da sociedade, tá? Eu não sei se todos aqui provavelmente que estão assistindo devem ser estudantes de física, interessados, já devem ter visto aquela foto, né, da conferência de Solvay, de 1927, se eu não me engano, na Bélgica, né, onde está reunido lá a grande maioria dos grandes físicos da humanidade, né, Einstein, Schrödinger, a Marie Curie, o Curie eu acho que não lembro, mas a Marie está lá, inclusive, infelizmente, a única mulher na foto, né, e diversas outras celebridades da física reunidas naquela foto. Aí eu pergunto para vocês tentarem quantificar, tá? Quantifiquem isso, se vocês são bons de cálculo, o impacto que esses físicos causaram na sociedade até hoje, entendeu? Eu acredito que a gente está se comunicando hoje em função disso. Eu acredito que muitos hoje aqui estão vivos ainda em função disso, pelo impacto que talvez isso trouxe na medicina, na comunicação, tá? Em diversas outras tecnologias presentes na sociedade. Tá? Então, olhem aquela foto, né, apliquem a equação que vocês quiserem e quantifiquem a importância daqueles cidadãos ali na sociedade hoje. Tá? Quanta solução para os nossos problemas eles trouxeram. Tá? Então, isso é para carimbar a importância da física dentro da sociedade, não só como físico, né, mas da física dentro da sociedade. Tá? Então, eu esqueci de apresentar um pouco a empresa, não vou perder muito tempo com isso, mas a Brasil Rádio é uma empresa de física médica, né? A gente desenvolve atividades de física médica no que diz respeito às normas, mas também tem um viés muito de desenvolvimento, de trazer inovação. A gente tem vários projetos paralelos dentro da empresa que buscam desde testes de DNA até software para automação do processo de qualidade ou de monitoramento de informação dentro dos setores de radiologia, tá? Para tentar melhorar resultado, trazer eficiência, mas trabalhando muito mais com inteligência humana do que inteligência artificial, tá? A inteligência artificial é muito buzzword, tomem cuidado com isso, que tem muito fumaça no mercado, então a gente trabalha muito mais com inteligência natural do que inteligência artificial, tá? Utiliza mecanismos de software para automatizar, para melhorar processos, mas sempre com a presença humana, sempre com o físico estando presente o mais possível dentro dos setores onde nos compete, tá? Temos escritório já no Brasil inteiro, em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina. A gente está atendendo aí tanto as radiações ionizantes quanto não ionizantes do Brasil inteiro. Então, pessoal, vou falar um pouco da medicina clássica até a medicina quântica, né? E aqui a medicina quântica, por favor, né? Não levem para as pseudociências, né? Quando eu falo medicina quântica, eu estou falando da interação da radiação com a matéria, de fenômenos de partículas elementares, tá? Eu estou falando do uso de energias a nível atômico ou subatômico para terapia e diagnóstico na medicina, tá, pessoal? Por favor, né? Porque isso aí já tá acabando, né? Essas pseudociências, esse uso da palavra quântica está acabando, né? Com a credibilidade de uma... Não vai acabar, obviamente, né? Mas de uma ciência tão importante, né? Tão fundamental para a sociedade hoje. Sempre, né? Mas hoje a gente entendendo como ela funciona. Então, para a gente poder passar por todo esse contexto histórico aqui, para poder estimulá-los a desenvolver e a buscar inovação dentro de outras áreas que não só aquela de sair da faculdade e ir trabalhar como físico na radioterapia, é importante, temos que ter, e não também só o físico sair da universidade de física médica, da sua residência, e trabalhar numa empresa de radiodiagnóstico, uma empresa de medicina nuclear, mas buscar abrir horizonte dentro do grande laboratório que ele tem. Tá? Um físico
quando faz residência, ele está dentro de um grande laboratório. Se ele tiver um pouco de empreendedorismo, tá? Um pouco de percepção, fundir essas duas skills, tá? Ele consegue observar e entender necessidade que aqueles processos do dia a dia lá precisam e possam talvez ser melhorados por ferramentas, sejam elas de hardware ou de software ou de IoT, né, com comunicação de tudo isso integrado e comunicando, tá? Então, abram os olhos dentro dos seus setores de atuação, seja acadêmico ou de residência, para entender possibilidades, buscar soluções e talvez dali criar a sua startup, a sua empresa, desenvolver o seu próprio negócio que venha depois, obviamente, chamar outros físicos colegas para contribuir com isso, né? Mas principalmente para fazer entregas reais para a sociedade, tá? Então não se esqueçam que uma residência, ela é um laboratório de potenciais ideias, tá? Então usem o poder de percepção de vocês, usem toda aquela inteligência que vocês embarcavam dentro do Halliday, do livro do Heisenberg, ou qual foi a bibliografia que vocês usaram durante o curso de vocês, e coloquem isso em um potencial de observação para resolver outros problemas do dia a dia, tá? Então, eu vou fazer uma digressão aqui, né, pessoal, usando muito a epistemologia, né, a reflexão geral em torno da natureza, etapas do limite do conhecimento humano. Cada fase da evolução da sociedade aqui, a gente fez uma disrupção, né? A gente alterou o limite, mudou o limite do conhecimento humano, passando por um outro paradigma, tá? O paradigma são modelos padrões das sociedades e que se aplicam os conhecimentos, tá? A gente está já passamos por 4 paradigmas e nós estamos indo para o 5º paradigma. Isso é uma visão minha, tá, pessoal? Do meu entendimento sobre as coisas, como as coisas estão acontecendo. Isso aqui não é nenhum livro, nenhuma bibliografia. Obviamente podem existir algumas referências em relação a isso aí, mas é uma cronologia montada pela minha limitada cabeça. Então, a gente vai desde a Grécia Antiga, passando por Newton, chegando no século XXI, depois século XX, desculpa, e século XXI. Então, o primeiro paradigma, tá, pessoal? A Grécia Antiga. Baseada no empirismo e observação. O método absolutamente teórico, né? De se observar o fenômeno e se criar uma teoria sobre aquilo sem a necessária experimentação. Tá? Isso a gente tem com Aristóteles, né, na obra dele Física 1 e Física 2, tá? Da Grécia Antiga. Depois nós fomos para a era de Newton, com a experimentação. Newton deixou de ser um teórico para ser um físico experimental, para comprovar através da experimentação as teorias ou as observações. Depois de Newton, isso de uma forma bem geral, não foi só Newton, obviamente, né, pessoal, mas eu estou contextualizando numa linha de tempo e colocando alguns agentes para ilustrar essa linha de raciocínio. Depois a gente veio para o século XX com o computador e a simulação. Vocês têm ideia do impacto que um computador ele trouxe para a indústria, né, para a sociedade? Tá? O computador ele torna-se uma importante ferramenta de trabalho, de contribuição para aumento da produtividade, redução de custo, melhoria da qualidade de produto, tá? E assim, ó, o computador, os filmes e a literatura, né, a ficção científica, há anos atrás, ela falava que o ser humano no futuro ele ia ter um chip instalado que ia controlar diversas funções, né? Então, isso evoluiu ao ponto da gente não ter um chip instalado. Mas a gente não, dentro do nosso corpo, né? Mas a gente tem um chip. O celular, ele não deixa de ser um chip que não precisou ser introduzido no nosso corpo, né? Mas que aqui a gente tem a comunicação, a gente tem a informação do mundo inteiro, tá? Então, aquela ficção científica que previa que ia instalar um chip no ser humano, ele ia ter todo o conhecimento, está aqui, só não precisou ser instalado. Então, eu tenho hoje todo o conhecimento, desde que eu saiba buscar, né? E que eu tenha, pelo menos, discernimento para saber o que é conhecimento real ou não, né? Então, o computador ele fez uma entrega absurda para a sociedade. Eu acho que isso, de fato, a gente não precisa argumentar, né? Depois do computador,
que era o terceiro paradigma, a gente foi nós estamos no quarto paradigma, que é a Big Data. O que é Big Data, né, pessoal? Acho que todo mundo sabe, né? É quantidade de informação estruturada, tá? Pegar um monte de informação, de dados, e jogar dentro de um servidor, tá? E dizer que aquilo ali é Big Data, pode ser que sim, pode ser que não. Big Data é quando ela está estruturada, quando eu consigo fazer uma pergunta para ela e ela me dá uma resposta, tá? Então isso é Big Data, né? E hoje toda a nossa sociedade, as grandes Big Techs do mundo, elas trabalham em informação, em dados, tá? Eu participo como investidor de algumas empresas que desenvolvem aplicativos, tá? Todo mundo tem ideia de um aplicativo. Acho que todo mundo aqui já deve ter tido uma ideia ou conversou com alguém que teve uma ideia de fazer um aplicativo. Tive a ideia de fazer um aplicativo, vou ficar rico vendendo aplicativo. Aplicativo, pessoal, não dá dinheiro. No Brasil, principalmente, esqueçam. Ninguém ganha grana, ninguém sustenta a sua empresa vendendo aplicativo. Se existe, é uma parcela muito pequena, muito pequena. O aplicativo serve para gerar dados. A partir dos dados gerados, estruturados, vender esses dados. Então, empresas do nosso grupo aqui, que tem aplicativo, o aplicativo é totalmente free. Por quê? Porque a gente precisa que as pessoas façam uso daquele aplicativo, tá? Que custou uma fortuna para ser desenvolvido, e baseado naquilo que eles usam e alimentam esse aplicativo, a gente consegue coletar dados e vender esses dados para quem é de interesse. Por exemplo, um aplicativo para o agente comunitário de saúde, tá, que coleta dados sobre a saúde da população. Para quem é interessante esse dado? Governo, planos de saúde, para tomar decisões, para fazer campanha, para saber o que tem de doença, o que não tem de doença, como se comporta a população, se tem esgoto, se não tem, entendeu? Aplicativo para anestesista, por exemplo. A gente quer que o anestesista use, por quê? Porque os dados que o anestesista vai imputar vão servir para melhorar fluxo de uso de material, uso de sala de cirurgia, tempo de cirurgia, tudo isso é dados, é grana. No final do dia, se a gente conseguir analisar, estruturar, a gente consegue converter isso em melhorias, tá? E o quinto paradigma, que é o paradigma do qual nós estamos nos encaminhando, é o paradigma das máquinas aprendendo com máquinas. Então é basicamente um paradigma que a gente perde o controle, tá? Não é bem assim, né, pessoal? Até porque as informações normalmente são imputadas por uma pessoa, por um ser humano, né? A partir dali o computador começa a tomar decisões, mas a forma com que ele toma a decisão a gente não sabe, tá? E aí a gente está falando de Deep Learning, de Machine Learning, tá? Deep Learning trata-se basicamente de redes neurais artificiais em uma área que busca simular computacionalmente o cérebro humano enquanto como máquina de aprendizado, tá? Então, é basicamente tentar fazer com que o computador ele copie a forma com que o cérebro humano trabalha, tá? Então, isso é o quinto paradigma. Aí, o que vai sair disso, os resultados que a sociedade vai ter disso aí, a gente precisa de uma escala de tempo ainda para entender, mas estamos nos encaminhando para esse momento. E, pessoal, agora, fazendo uma reflexão aqui, né, do papel da física na sociedade, né, tudo tem uma origem em fenômenos da natureza afísica. Aqui, vou citar alguns nomes para vocês, tá? O Conrad, o Röntgen, tá? A Marie-Curie, Einstein, Faraday, Tesla, o Paul Langevin. Eu pergunto para vocês, qual o papel de cada um desses aqui dentro da física e hoje dentro da nossa área da radiologia, né? Valmir, mas poderiam ser outros que descobriram esses fenômenos e entenderam. Beleza, daí teria o nome de outros aqui, entendeu? Mas seria de tamanha importância para a sociedade, tá? Foram experiências de laboratório, tá? Percepções de laboratório que transformaram isso em produtos. E lembrem-se que a maioria deles já foi grande responsável, inclusive, por ofertar tecnologia para a sociedade. Não foram somente físicos que ficaram em laboratório, eles construíram máquinas e ofertaram para a sociedade, tá? Isso é muito importante. Hoje, poucos físicos saem do laboratório e têm a condição de levar uma tecnologia para a sociedade, mas existem mecanismos para isso.
existem formas de se criar protocolos para que os físicos que estão dentro de universidade, fazendo pesquisa, possam levar suas soluções, as suas entregas para a sociedade, tá? Eu faço isso, eu minero muitas universidades aqui, tentando achar soluções e vendo mecanismos para trazer isso para a sociedade, seja incubando numa incubadora de tecnologia, buscando subvenção econômica. Óbvio, né? A gente sabe que o Ministério de Ciência e Tecnologia está arrebentando com a nossa pesquisa no Brasil, e isso impacta em tudo que eu estou falando para vocês aqui. Se a gente não tiver dinheiro para pesquisa, morre quase tudo que eu estou falando aqui, tá? É fundamental, né? E a gente está falando de ciência aqui, de alta tecnologia, hardware mesmo, né? Criação de equipamento no Brasil estancou já faz um bom tempo, porque desenvolver hardware no Brasil, principalmente para a área da saúde aqui, focando na área da saúde, é muito caro. Bioengenharia, a gente está falando de um tempo de desenvolvimento de produto até chegar na prateleira e poder ser comercializado de 5 a 10 anos. Sendo que, nesse processo, eu vou ter que talvez montar uma fábrica de produtos médicos e registrar na Anvisa. Vocês têm ideia de quanto custa isso? Se eu não vendo, como é que eu pago? Entendeu? Se não for subvenção econômica, fundo perdido do governo, dificilmente isso acontece. Grande parte dos produtos hoje que estão na sociedade, brasileiros, nacionais, desenvolvidos aqui e sendo vendidos, foram subsidiados por fundos perdidos, tá? A grande maioria. Aí a gente parou, o governo parou de dar esse tipo de benefício para a sociedade, a gente começou a reduzir drasticamente isso, tá? E falando dessa loucura, né, dessa viagem, que pode ser para alguns de, pô, Val, mas eu faço uma coisa tão restrita lá no meu laboratório, como é que eu vou transformar isso num produto? Agora eu vou mostrar um vídeo para vocês, para dar uma viajada, tá? Então o pessoal aí da produção pode rodar o vídeo, por favor. Pode botar minha... Isso. Então, pessoal, vocês perceberam, né? Essa é uma técnica de tomografia ou radiografia por muons, tá? Muons são radiações cósmicas, né? Andam de forma linear, altamente interativas, que interagem com a matéria. Quanto mais densa a matéria, mais elas interagem. Então, eles utilizaram essa tecnologia para radiografar internamente as pirâmides do Egito, se eu não me engano, a Quéops, né? Que se imaginavam que existiam câmaras lá dentro, só que eu teria que destruir uma das 7 maravilhas do mundo para poder observar. Então, raio-x não tem energia suficiente para isso, né, pessoal?
raios gamas raio gama da mesma forma. Então, utilizaram tomografia por muons. Essa técnica foi desenvolvida em 1950, se eu não me engano, já, tá? Foi o Eric George, se eu não me engano, ele inclusive ganhou um prêmio Nobel, tá? Tá, mas e daí, Valmir, o que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, cara, eu tenho detectores aqui na empresa de última geração, da RaySafe, que detectam muons, tá? Então, sensores já utilizados na rotina para fazer levantamento radiométrico detectam muons. Se a gente pegar agora, pessoal, e começar alguém pensar assim, cara, eu vou começar a aumentar o poder de percepção, de observação do muon. Significa o quê? Desenvolver uma tecnologia de detecção de muons de alta sensibilidade e alta resolução. Aí eu desenvolvo uma placa de detecção de muons de altíssima eficiência. Imagina, eu coloco ela debaixo de uma pessoa, deixo ela em contato com o ambiente, porque isso vem da natureza, e eu consigo achar um detector consigo fazer uma radiografia de um ser humano. Obviamente, como eu falei, eu vou ter que chegar no nível de detecção hoje, um detector de tomografia computadorizada, de estado sólido, um detector, uma placa de raio-x, seja uma placa de CR ou DR, mas eu vou perguntar para vocês, é impossível? Não sei. Eu acho que não. Pela quantidade de muons que atravessam o ser humano o tempo todo, né, constantemente, não é nada impossível. Ainda mais que são lineares, eles têm basicamente dificuldade de espalhamento, se eu não me engano, posso estar aqui falando uma besteira, eu não sou especialista em muon, tá? Eu só estou dando uma viajada para vocês verem até que ponto a gente consegue chegar se tiver poder de observação, inteligência e vestir a camisa. Óbvio que não vai ser fácil fazer isso, mas não foi fácil para quem desenvolveu um equipamento de raio-x, não foi fácil para quem desenvolveu uma parte de um dispositivo, de um celular, desenvolver um celular, assim como não foi fácil para ninguém desenvolver o que desenvolveu. Às vezes são anos de dedicação e renúncias, tá? Isso é a vida de um empreendedor, né? Então, pessoal, é só para dar uma ilustrada para vocês, né? E outra situação interessante, em que inclusive nós temos hoje no Brasil, né, são os aceleradores lineares, né? Que aqui está a grande responsabilidade por perceber fenômenos da natureza e daí disso talvez criar novas soluções para a sociedade, né? Então, a descoberta da antimatéria, o bóson de Higgs, o espaço de Higgs, né? Tudo vem de aceleradores lineares. A antimatéria, eu acho que eu vou chegar numa apresentação aqui para falar da antimatéria para vocês, tá? Mas a antimatéria hoje, vocês sabem, já é uma grande responsável por diagnóstico dentro da medicina, né? Onde é que a gente usa a antimatéria? No PET-CT. Positron é a antimatéria do... o positron, né? O positron é a antimatéria do elétron, certo? Quando o elétron se encontra com o positron, né, eles se aniquilam, formam aqueles raios gama, que são detectados lá pelo sistema de detecção e se gera a imagem do paciente. Mas eu tenho a antimatéria do próton e eu tenho a antimatéria do nêutron, certo? Então, entende-se que para cada matéria existe a sua antimatéria. E o que isso interessa? Interessa que daqui podem existir novas tecnologias, talvez de diagnóstico ou terapia. Tá? Então tem um mundo ainda a ser descoberto, a ser entendido e aplicado na sociedade. Tá? Assim como a matéria escura e diversas outras situações que a gente não tem percepção suficiente de como funciona, mas que eu tenho certeza que vão ter entregas reais para a sociedade. Tá? E a questão das fronteiras hoje da radiologia, né? Quais são as áreas que eu sugeriria que vocês prestassem atenção se quiserem inovar, né? Se quiserem fazer disrupção dentro das suas áreas. Tá? A Teranóstica está só começando a brincadeira. Tá? Uma empresa, semana passada, anunciou um investimento de 6 bilhões de reais para uma terapia, tá? Uma terapia só, certo? Relacionada à teranóstica, né? Diagnóstico com terapia, tá? Para oncologia,
pesquisem aí, não sei se eu posso falar nomes de empresa, mas isso foi publicado. A teragnóstica está ganhando cada vez mais espaço, e quando eu falo de teragnóstica, né, pessoal, não é só a medicina nuclear, né? A relação de nanopartículas com raio-x já existem soluções nesse sentido. A relação de ressonância magnética com nanopartículas, a relação de ultrassonografia com a ressonância magnética, todas essas modalidades elas estão se integrando, se fundindo para que eu tenha soluções de diagnóstico e terapia ao mesmo tempo. Tá? Tem uma técnica que utiliza nanopartículas, nanopartículas com raio-x e com ressonância magnética. Eu introduzo a nanopartícula no paciente, como se fosse um contraste, ela vai na região de interesse. Essas nanopartículas, elas são como se fossem catraquinhas. Quando eu aciono elas, elas começam a se movimentar dentro da célula, exterminando ela, certo? Como são catraquinhas, é um objeto físico, ela vai cortando as membranas da célula e vai destruindo ela. Tá? Então eu coloco isso dentro de células cancerígenas, por exemplo, faço um exame de ressonância magnética para identificar exatamente o ponto de interesse, e eu pego um alvo controlado de raio-x, né, colimado na região de interesse, e também disparo. Esse raio-x vai depositar energia na nanopartícula, na catraquinha, para fazer com que ela se movimente, comece a girar que nem uma louca e destruir o alvo, câncer ou uma outra patologia. Tá? Isso é um modelo que está sendo aplicado, que é utilizado no laboratório. Clínica, não sei se é usado em clínica ainda, eu acho que sim, tá? Eu tenho quase certeza que sim. A imagem molecular, que está ganhando espaço absurdo, né, pessoal? A imagem molecular permite quantificar alterações moleculares, indicando as melhores terapêuticas para cada indivíduo. A gente está falando aqui de medicina personalizada, tá? Diagnóstico genético, né? Vocês já devem ter ouvido falar na radiogenômica, nessas linhas que estão levando o diagnóstico mais precisos e também, obviamente, personalizados, que a gente está falando a nível genético aqui, né? Tá? Genética é física, galera. Tá? No fim do dia, genética, quando você faz um mapeamento genético, é um fenômeno físico que está acontecendo ali, tá bom? Pode parecer viagem às vezes, mas se for buscar no âmago, é a física que está acontecendo ali. Então, a teragnóstica, né, pessoal, é atômico, funcional, terapêutico. As plataformas estão cada vez mais personalizadas, o uso de nanopartículas ou nanomatérias, nanomateriais, tá? Nanopartícula de ouro, por exemplo, são exploradas para aplicações de medicina diagnóstica como veículo para entrega de moléculas dentro de célula, tá? A imagem molecular, que eu acabei de falar para vocês, né, o uso de marcadores inteligentes, contrastes que podem ser acionados por ultrassom, ou marcador com a droga, contrastes com nanotecnologia, que podem ser acionados por raio-x, eu dei os exemplos para vocês, tá? Diagnóstico genético, que é física no fim do dia, tá? E essa é uma área que é de meu interesse, tá? E aqui eu vou me controlar para não falar demais também, que é a computação quântica. Fundei a primeira startup de computação quântica do Brasil, tá? A gente está em processo de desenvolvimento. A computação quântica tem um grande desafio, que é o processador quântico, tá? Nós já temos supremacia quântica, primeiro veio pela Google, depois veio pelo governo chinês. O grande status da computação quântica hoje ainda não temos o processador quântico universal, tá? Porém, já temos linguagens de programação para a computação quântica e sabemos o impacto que ela vai ofertar na sociedade, tá? Moléculas, para se encontrar medicamentos, hoje eu preciso de alto poder computacional porque eu tenho que ficar fazendo combinações atômicas. E combinações a nível atômico tem inúmeras variáveis. Isso demora, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Com computação quântica, pelo poder de computação, a gente está falando aqui em resolver equações ou problemas que demorariam 10 mil anos, 100 mil anos num supercomputador clássico, resolver isso em 100 segundos, em 1 minuto. Tá? É essa a proporção que a gente está falando. A criptografia usada para você entrar aqui no seu Google, ou que for para participar dessa palestra, ela, em condições normais, temperatura e pressão, com supercomputador clássico,
A gente levaria 10 mil anos para quebrar essa criptografia, por isso que é tão difícil, tá? Com computador quântico, isso vai levar segundos. Então, a criptografia vai sofrer um impacto absurdo. E a medicina também, principalmente na busca de moléculas. Tá, Valmer, mas o que tem a ver com física total? Hoje, se tu pegar todos os centros de computação quântica do mundo, e a gente está falando aqui, ó, governo chinês investindo 10 bilhões de euros em computação quântica, tá? Contratando pesquisador, ganhando salário de jogador de futebol com laboratórios com recurso infinito. Tá? A gente está falando de governo americano injetando 6 bilhões de reais em computação quântica. A gente está falando de governo francês, alguns bilhões de euros também. Tá? É muita grana que está sendo investida. Hoje, o maior recurso que está sendo usado dentro das big techs, eu estou falando de Google, de IBM, de Alibaba, cara, todas, Microsoft, Intel, o maior recurso alocado hoje é para a computação quântica. Tá? E quem sabe de quântica é físico. Tá? O físico tem papel fundamental nesse processo. Tá? A linguagem de programação vai mudar, é outra linguagem de programação. Então, a medicina, a indústria, a sociedade vai ser altamente impactada pela computação quântica. É um momento. É um momento. Tá? Tem programas de pós-graduação no Brasil que estão sendo destruídos, porque os professores estão indo embora, estão sendo contratados por grandes centros de computação quântica do mundo, tá? Com super salários, com recurso para pesquisa, para desenvolvimento. Tá? Algumas das maiores empresas do mundo hoje, o head de inovação em computação quântica é brasileiro, porque o Brasil é um grande formador em quântica, não sei se vocês sabem, tá? Em comunicação quântica, né? Que ainda entra computação quântica. No meu projeto aqui, um professor já desistiu, pediu afastamento da universidade para trabalhar numa empresa alemã, por exemplo. Tá? Então, cara, é a área do momento, é a que eu entendo como a mais promissora. Tá? Então, fica a dica aqui para vocês. Então, pessoal, a minha ideia aqui era essa. Eu não fiz uma aula técnica, eu não fiz uma aula de fundamentos, eu fiz uma aula para dar uma viajada, entendeu? Para a gente pensar um pouco na entrega que o físico pode fazer para a sociedade, no poder, no potencial de inovação que o físico tem para a sociedade. Tá? Deixa eu parar a minha apresentação aqui. Isso. Então, a minha ideia aqui é falar o potencial que o físico tem de entrega para a sociedade. Tá? Os caminhos que a gente talvez nem imaginava que a gente poderia seguir, que a gente tem condições de fazer a diferença. Tá? Agradeço mais uma vez o convite de todos. Tá? Parabéns mais uma vez pelo evento. Sempre que a gente puder, estaremos à disposição. Tá? Peço desculpas aqui, talvez se quem veio assistir não era o esperado, esperava alguma outra coisa. Tá? E estou aberto aqui para perguntas, críticas, o que vocês quiserem. Depois também, se quiserem deixar meus contatos, se alguém tiver interesse em alguma das loucuras que eu falei aqui, me procurar, que eu tenho mais argumento para a gente poder conversar. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, Valmoli, pela palestra. A gente queria agradecer também a Brasil Rádio pelo apoio ao evento. Como o tempo está meio apertado, se alguém tiver alguma pergunta, pode entrar em contato direto com ele ou no e-mail do Confian, que a gente repassa. E agora a gente vai encerrar o período da manhã e a gente retorna 13h30 com a palestra da Karen Pierre sobre inteligência artificial na radioterapia. Lembrando também que o link de acesso é diferente e tá aí no chat do YouTube. E também a gente vai enviar uma notificação no e-mail dos participantes. E muito obrigado a todo mundo que acompanhou e até mais.